Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitória por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade de realizarmos a escola bíblica dominical. Quero começar hoje cantando um louvor ao Senhor, da harpa cristã número 247, para a glória de Deus. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se informar, lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se informar, lá no céu, na eterna mansão. Deus nos guarde e nos conceda a paz, de que tanto carecemos, enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde e nos conceda a paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se informar, lá no céu, na eterna mansão. Glória a Deus, glória a Jesus. Desde já quero saudar os irmãos ouvintes pela sua companhia. Não se esqueça de verificar sua inscrição nesse pequeno canal. Deixe aí seu comentário, seu like, participe conosco da nossa escola bíblica dominical e ajude no crescimento desta obra para a glória de Deus. Hoje nós começamos um trimestre novo, então serão 12 lições a respeito das doutrinas bíblicas. O que seriam as doutrinas bíblicas? Se você pegar aí o regulamento interno da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, logo nas primeiras páginas existe uma página chamada Regra de Fé. Então nós vamos tratar um pouco das regras de fé da nossa igreja. Amém? Então não perca nenhum dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Então, se você tem aí o seu RI, você vai ver que no primeiro tópico da regra de fé, vai falar que nós cremos em um único Deus, manifestado na pessoa do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Cremos então no Deus Pai, no Deus Filho, que é Jesus Cristo, e também no Deus Espírito Santo. Portanto, nós cremos na Trindade. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa primeira escola bíblica dominical, nós fizemos, se eu não me engano, foram 24 lições a respeito do regulamento interno da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Nós falamos sobre todos os temas? Não falamos sobre todos os temas,
mas falamos a respeito de alguns temas, né? E agora nessa escola também nós vamos usar por base o nosso regulamento interno, para darmos sequência aí à nossa escola bíblica dominical. Então, se você for lá na página 39 do regulamento interno, você vai ver que logo vai iniciar o ensino sobre o batismo. Então vai ter a respeito do casamento, dos ministérios, dos dons de Deus. Então você tem vários temas que são tratados aqui no nosso regulamento interno. Aliás, ficou muito bonito. Quem já tem aí o novo regulamento interno, muito bonito, 14 anos aí do ministério. Parabéns, né? A todos aqueles que fizeram esse trabalho, ficou maravilhoso. Ficou mais fácil, né? A leitura, ele ficou maior também. Então os irmãos que têm aí o regulamento interno sabem do que eu estou falando, né? Então agora você pode ir lá no início da página de número 4, e nós vamos falar um pouco sobre as regras de fé. Vamos falar sobre todas? Infelizmente não, mas vamos tentar trazer algumas dessas regras de fé para que a igreja vá crescendo, né, em conhecimento. Então nós temos que ir crescendo para quê? Para que nós possamos combater as falsas doutrinas. O crente ele tem que ter dois princípios. O primeiro, ele tem que conhecer a palavra de Deus, né, para que a palavra de Deus venha a fazer morada no coração dele. Então, conhecendo a palavra de Deus, ele vai conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles estão revelados através da palavra. E segunda, o crente tem que conhecer para justamente não ser enganado pelo diabo, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, pelos lobos devoradores que se transformam, né, em ovelhas e falam palavras que não condiz com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Então nós temos essa responsabilidade de conhecermos a palavra de Deus, porque assim estaremos conhecendo a Deus e estaremos também nos revestindo contra as astutas ciladas do diabo, para que você não caia. O terceiro ponto que nós podemos listar a respeito de conhecer a palavra de Deus é você, né, ter o conhecimento para transmitir a palavra de Deus para as pessoas e de fazer discípulo de todas as nações, disse o Senhor Jesus. Então você tem que ter o conhecimento para que você possa pregar a palavra de Deus, e assim também aqueles, né, que estão aí crendo numa falsa doutrina, num falso ensinamento, você tenha a autoridade, né, vinda do Espírito Santo, para que você convença eles pela palavra de que eles estão num caminho errado e que é necessário reconsiderar, né, uma reconversão ou uma conversão, né? Às vezes nunca se converteram, precisam mudar de direção, de rumo, né? Mudar de posição de pensamento. Então isso é o que fala a conversão. Então nosso primeiro estudo no dia de hoje, na nossa lição de número 86, é a doutrina da Trindade. Já quero deixar aqui também, hoje, para os papais que nos ouvem, nossos irmãos em Cristo, fica aqui o meu parabéns a você, pai, que tem cuidado aí da sua família, que tem passado suas lutas com Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que a família de vocês venha a crescer na graça e no conhecimento, e que vocês vejam esses frutos na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração a todos os papais, que sejam homens abençoados e cheios do Espírito Santo de Deus. Então fica aqui o meu parabéns a todos os pais no dia de hoje. Parabéns a todos os papais. Sem mais demoras, antes de iniciarmos, para quem quiser, está disponível aí na descrição do vídeo o link da nossa aula de hoje. Assim que a irmã Roberta estiver disponível, eu peço para ela colocar aqui nos comentários, porque eu não sei, quando eu estou gravando, aonde eu aperto aqui que eu consigo digitar. Uma vez eu fui tentar fazer isso e derrubei a live.
Então, como eu não sou muito inteligente, eu vou esperar ela desocupar uma tarefa aqui, eu peço também para ela colocar aí nos comentários. Mas se você clicar na descrição do vídeo, está lá o link da nossa aula de hoje, você pode baixar. Texto áureo, segundo livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, olha só, Paulo já está falando a respeito da Trindade. Ele fala sobre Jesus Cristo, sobre Deus o Pai e também sobre Deus Espírito Santo. Nossa verdade prática é a doutrina, da Trindade, é o supremo mistério da fé. Quanto mais entendemos a respeito, tanto mais, se alargam os horizontes da nossa compreensão espiritual. Então, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, tanto mais Deus tem para nos revelar. Então, Deus ele espera, que a sua igreja tenha o prazer de buscar a sua presença, de buscar conhecer ao Senhor e ser conhecido do Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus em obediência e santificação, mais Deus quer nos dar conhecimento, nos dar autoridade e nos dar, da sua graça maravilhosa para que nós possamos ser fiéis até o fim. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, que ele diz que ele estava, sendo fiel por causa da graça que Deus lhe havia concedido. Então, o entendimento do crente é esse: nós, para sermos fiéis a Deus na nossa obediência, é graça de Deus, para que nós estejamos aqui hoje, nesse domingo, do Dia dos Pais, às 9h06 da manhã, é graça de Deus. Para que nós deitemos e nos levantemos também, é manifesto a graça de Deus. Glória a Deus. O texto bíblico, eu listei aqui 3 textos bíblicos, melhor dizendo, diferentes, que falam um pouco a respeito da Trindade. Primeiro, no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17. Ele diz: olha, sendo Jesus batizado, logo que saiu da água, eis que lhes abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, novamente, a Trindade está em evidência através da palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo escreveu, a bênção apostólica, como nós conhecemos, sobre a graça de Deus, a graça de Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo. Agora, Mateus está escrevendo, um relato que houve quando o Senhor Jesus foi batizado. Então, no batismo de Jesus, houve também a manifestação da Trindade. Enquanto ele saía das águas, o Espírito de Deus descia sobre ele em forma de pomba, e o Pai, falava dos céus que aquele era o seu Filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. Também em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, vai dizer: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, quando o Senhor deu, essa ordem à igreja de fazer discípulos em todas as nações, ele fala a respeito do batismo em águas.
E no batismo em águas também está manifesto a Trindade, porque aparece claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá na nossa EBD do batismo, nós falamos a respeito. Aqui também no nosso regulamento interno, para quem tem em mãos, você vai encontrar que o batismo deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão total em águas correntes. Então você não pode batizar uma pessoa somente em nome do Pai. Também seria errado se você somente batizasse ela em nome de Jesus. Ou, por fim, que a batizasse em nome do Espírito Santo, porque o próprio Cristo nos deixou essa doutrina, dizendo que para fazer discípulos de todas as nações, quando eles passarem a crer em Jesus, receberem o discipulado, então decidirem mergulhar nas águas, eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Em João também, capítulo 14, versículo 16, vai falar aí que o Senhor Jesus, dizendo, aos seus discípulos, disse: olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Então, se Deus, Jesus manifesto aqui como homem, ele se encarnou nessa natureza, não que ele tenha nascido, mas ele encarnou, nessa forma de homem, de carne. Ele orou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo. Então, novamente, a pessoa da Trindade aparece. E nós vamos entender um pouquinho, tentar entender, um pouquinho desse mistério tão glorioso que é a Trindade. Primeiramente, irmãos, o conhecimento de Deus, para a igreja é a chave da posse da vida eterna. Tem como será entrar no céu sem conhecer a Deus? Será que existe essa maneira de sermos salvos sem termos o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo? Sem entendermos o grande amor de Deus revelado através do seu Filho lá na cruz do Calvário? Será que existe meios de salvação se não houver esse reconhecimento? Então, todo ser humano precisa conhecer a Deus, conhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e tudo isso foi manifesto na vinda de Jesus Cristo. Ficou evidente. Aquilo que antes no Antigo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que era através de símbolos e sombras, que ainda não havia sido manifesto o Filho de Deus. Mas quando manifesto, então veio a luz a todos os homens, a clareza daquilo que Deus muito nos amou, mesmo vendo ali a nossa transgressão, nosso pecado, a imundícia que nós estávamos, ele ainda deu o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho, para morrer lá na cruz do Calvário. E o seu Filho aceitou essa condição. Porque nós temos que entender que a Trindade, mesmo que você veja que são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um único Deus, não três deuses, mas um único Deus manifesto em três pessoas distintas. Então você tem uma verdade, que se são um único Deus, logo eles estão em completa harmonia. Não podem se contradizer. Quando o Pai decidiu enviar o seu Filho já estava pronto para ser enviado. E o Espírito Santo de Deus estava pronto para plantar a sementinha, No caso, a mulher escolhida foi Maria, e ela foi uma mulher virtuosa por isso. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão em comum acordo sempre. Nunca vai acontecer do pai dizer: eu quero abençoar a vida do irmão Adriel. E Jesus vai falar: não, mas ele não está pronto. Não tem como isso acontecer.
Se o Pai falar, eu quero abençoar, o Filho vai falar, eu quero abençoar, e o Espírito Santo vai falar, eu quero abençoar. Mas se o Filho falar, ele não está pronto, o Espírito vai falar, ele não está pronto, e o Pai vai falar, ele não está pronto. Não existe contradição, porque eles são um único Deus, vivo e verdadeiro. Glória a Deus por isso. Então, para nós entendermos um pouco, no tópico 1, as noções gerais da Trindade vai falar um pouco sobre a dificuldade dos homens crerem na Trindade. Primeira dificuldade que nós encontramos das pessoas crerem na Trindade é que a palavra Trindade não acontece na Bíblia. Foi uma palavra, né, que algum estudioso em algum momento adicionou, né, para que nós entendêssemos essa manifestação que está muito evidente no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais no Novo Testamento ainda do que do Antigo, aonde Cristo vem ser manifesto. Então você vê a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então muitas pessoas não creem porque não está escrito. Mas se nós pensarmos, irmãos, tem muitas coisas que não estão escritas na Bíblia e também tomamos por regras de fé, por causa da compreensão que nos dá o Espírito Santo. A Bíblia não fala que você não pode fumar um cigarro. Você não vai encontrar a palavra cigarro na Bíblia. Mas você vai encontrar uma palavra do apóstolo Paulo dizendo, né, que os vícios são um pecado. A pessoa ela não pode se colocar debaixo de servidão, porque Cristo nos libertou, né, para uma liberdade de vida nele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se você tiver a clareza do Espírito, você vai entender que aquilo não te faz bem e aquilo é pecado, porque o cigarro ele destrói, né, o corpo humano. Nós entendemos que esse corpo nos está emprestado, e nós teremos que prestar conta do bem e do mal que nós fizemos através do nosso corpo, porque este corpo, segundo a palavra de Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu como nós compreendemos essa verdade? Então você pode ver que todo pecado que está listado na Bíblia, ele causa uma certa dependência. Quando não, ele causa algum tipo de dano ao corpo do homem, da mulher. Então é pecado diante de Deus. A prostituição destrói o corpo do homem, destrói a mente, né? A pessoa também fica com vício na mente, fica com vício nos olhos. A mentira destrói, né, o caráter do homem. A pessoa fica com um desvio na sua língua, na sua boca, porque vira um mentiroso compulsivo. Então todo pecado ele traz escravidão. Somente, né, a graça de Deus que foi revelada em Jesus Cristo nos conduz a essa liberdade. Por isso a Bíblia vai dizer que aonde o Espírito de Deus está, nesse lugar há liberdade. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem e a mulher à liberdade de escolha. O mundo, irmãos, depois que entregou-se, né, todos os homens que se entregou ao pecado, eles agora praticam o pecado porque se tornou o senhor deles. Eles são obrigados a continuar pecando, porque eles não têm, né, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Eles não têm o poder do Espírito para resistir à tentação, para resistir ao pecado. Por quê? Porque o pecado se tornou o senhor deles. O apóstolo Paulo vai dizer, né, aquilo a que nós servimos, aquilo que nós estamos entregando nosso tempo, então aquilo é o nosso Deus. Tudo aquilo que toma, né, o lugar de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, em todo o nosso corpo, se tornou uma forma de idolatria, né? Porque muitas vezes a gente, quando iniciou na fé cristã, principalmente os nossos pais,
Qual é a idolatria maior que eles lidavam? Né? As imagens de escultura. Mas hoje o diabo aperfeiçoou, né? Então você pode ter um aparelho celular como um algo de idolatria. Tem pessoas que perdem culto porque quer estar ali no aparelho celular conversando com alguém ou assistindo alguma coisa, né? Então se tornou uma forma de ídolo a partir do momento em que você troca Deus por isso. Se você troca Deus pelo seu trabalho, então aquilo é um ídolo na sua vida. A tudo aquilo que você põe acima de Deus, você constitui aquele algo ou aquela pessoa como um ídolo. Então você peca contra Deus. Então, para nós entendermos, fica esse esclarecimento. Todo pecado, irmãos, causa prisão, né? Falta de liberdade, falta de domínio próprio, falta de caráter e também causa danos à mente, aos olhos, né? A todo o corpo, danos também até a nossa alma, irmãos. Você vê que tem muitos pecados que a Bíblia vai falar que pessoas adoeceram, né? E foi consequência dos seus atos pecaminosos. Há enfermidades que acontecem em pessoas por causa da prática do pecado. Eu reparei uma coisa, irmãos, que eu sempre fiquei muito doente desde criança. E quando eu era criança, tinha um desenho que passava na TV que era do Hércules. Naquele desenho do Hércules tem a manifestação do Hades, né, como um demônio. Ele tinha até um cabelo de fogo, um fogo azul. Irmãos, eu assistia aquele desenho, eu adoecia. Aí um dia minha mãe percebeu isso. Ela falou: filho, toda vez que você assiste esse desenho te dá febre, você passa mal, você começa a ter pesadelo. Só que a gente, com entendimento ainda, né, pequeno, pensávamos que o mal era só o desenho. Mas o mal em si era toda a televisão, né? Era todo o conteúdo que tinha ali dentro. E quando eu, já devo estar aqui 4 anos no ministério, quando eu vim para cá, que eu deixei de ter acesso, né, à televisão, às séries, filmes, novelas, desenhos, tudo ali que passa, jornal, né, tudo ali que você tem acesso, eu apercebi que eu parei de adoecer. Todo dia eu recebo uma ligação de um parente: fulano está doente, eu estou doente, passa 15 dias, estou doente de novo, agora é dor de dente, agora é febre, agora é esporão no pé, unha encravada. Rapaz, o povo não consegue passar um mês sem alguma moléstia no corpo. Eu fiquei meditando nisso e pensei: rapaz, deve ser a maldição da televisão. Vou chamar de maldição hereditária da imagem da besta. O povo vive doente. O povo está sentado num barril de enfermidade, sentado em cima da televisão. Começa a reparar no meio da sua família. Todos que estão ali comungando, né, com a televisão, eles normalmente não conseguem ficar sãos. Vivem doentes. Vivem com enfermidades. Então isso é algo que eu reparei na minha vida, né? E passo aqui esse testemunho para que você possa fazer uma meditação na sua vida. Talvez você vai se lembrar que você vivia enfermo, vivia em hospital, vivia gastando seu dinheiro com remédio, mas depois que você verdadeiramente se converteu e abandonou as práticas mundanas, né? Deus preservou a sua saúde, né? E também o seu dinheiro. Porque quanto dinheiro, né, irmãos? Como que o medicamento tem ficado caro? Esse tempo eu não sei o que eu fui comprar. Se foi uma dipirona, acho que o rapaz falou que estava R$ 20. Falei: meu Deus, uma dipirona, R$ 20. Parece que ontem eu pagava R$ 2 numa cartelinha de remédio. Como é que está R$ 20? Então você vê que as coisas, né, irmãos? O diabo, além de tirar a saúde, também tira o dinheiro, e tudo que ele conseguir tirar dos homens que estão em pecado, ele tira, irmãos. Tira o sono, tira a paz, né? Tira toda a liberdade que Deus deu aos homens que nele creram. Então nós temos que nos regozijar, né, em Cristo Jesus, por ter nos liberto das práticas mundanas. Glória a Deus por isso.
Então, nós temos que tomar cuidado, principalmente a respeito da Trindade, naquilo que são teorias e doutrinas falsas. Então, nós temos aqui algumas doutrinas mencionadas, né? Tem uma doutrina que ensina que Cristo, ele é menor que o Deus Pai. Normalmente, irmãos, os testemunhos lá de Jabá, né? Eles acreditam nisso. Eles acreditam que Deus é somente o Pai. E que o Filho é uma espécie de manifestação de criatura que foi glorificada, né? Então eles não fazem de Cristo uma deidade, um Deus, mas eles fazem de Cristo apenas uma criatura, né, que recebeu algum tipo de glorificação. Então eles não têm o direito da salvação. Porque se nós não reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não haverá para nós direito de salvação. Devemos reconhecer a Deus devemos reconhecer a Cristo como Deus. Quando no Antigo Testamento, quando no Novo Testamento, os irmãos observem na palavra de Deus que alguém se aproximava do Senhor Jesus e dizia, né, você é o Messias. Essa expressão do Messias, irmãos, era reconhecer Cristo como Deus. Quando o próprio Cristo se comparava, né, com o Pai e até dizia, né, que é filho de Deus, no judaísmo era como se você estivesse falando que você e o Pai eram um só. Então por isso que várias vezes que Jesus diz, né, eu sou o filho de Deus, o filho do homem veio à terra, alguma expressão semelhante a essa, você pode ver que logo a Bíblia vai falar que os fariseus, os saduceus, pegavam em pedras para matar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava cometendo uma blasfêmia, porque ele estava se comparando, se equiparando, se colocando na mesma posição do Deus Pai. Mas ele podia fazer isso, porque verdadeiramente ele e o Pai são um só. Assim também o Espírito Santo de Deus. Então temos que tomar cuidado com essa doutrina que ensina que Cristo é menor do que o Pai. Isso é mentira, doutrina de demônios. Outra doutrina, né, fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas, né, distintas, mas são apenas manifestações de Deus, como se fosse um atributo de Deus, né? Exemplo de um atributo de Deus: Deus é bom, Deus é justo. Então isso são atributos de Deus. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós entendemos sim que são três pessoas distintas, mas sendo um único e verdadeiro Deus. Outra doutrina, né, que tem por aí é acreditar, né, que o Pai, né, ele é o único que não teve princípio, mas o Filho e o Espírito Santo foram criados pelo Pai. Então isso é você rebaixar o Filho e o Espírito Santo a uma posição inferior ao Pai. E a Bíblia não fala que devemos agir dessa maneira, porque a Bíblia vai falar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se são um único Deus, logo ocupam a mesma posição de poder. Agora, o nosso ensino é, como eles se manifestam em três pessoas distintas, eles têm um ministério particular. Você pode ver que na Bíblia, né, nós temos a referência, né, do Filho como Salvador do mundo. Nós temos a referência do Espírito como Consolador. E logo nós temos a referência do Pai como Pai, né, de adoção de todos aqueles que receberam a Cristo. Vocês conseguem entender isso? Três pessoas distintas, cada um, né, que tem uma particularidade ministerial,
mas que são uma única deidade, quer dizer, são um único Deus verdadeiro. Eles são um único Deus. Eles podem estar fisicamente, eles podem ser separáveis, porque se não for assim, como é que o Filho veio em forma de homem? Como é que o Espírito desceu sobre ele? Como é que o Pai bradou dos céus? Porque o Pai estava lá, o Filho estava na terra. O Espírito Santo, né, foi que colocou Jesus lá no ventre de Maria. Lembra quando o anjo encontrou José, que ele pensava em desposar sua esposa, porque ele pensou que ela tinha caído em adultério, ele não tinha tocado nela, ela apareceu grávida. Qualquer ser humano pensaria a respeito disso. Aí o anjo encontra ele em sonho e diz: José, não temas receber Maria, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, lá em Salmos capítulo 2, a Bíblia vai dizer: eu hoje te gerei, tu és meu filho. Isso é o Pai falando, né, a respeito de Jesus. Mas não que Jesus tenha sido criado, foi porque haveria de acontecer essa manifestação gloriosa que nós só podemos acessar pela fé, de que o Espírito Santo gerou a Jesus no ventre de Maria, irmãos. Não que ele foi uma criatura, que ele passou a existir, mas ele já existia com o Pai, porque ele e o Pai sempre foram um. Ele é verdadeiramente Deus desde o princípio, porque na verdade a palavra princípio é eles, é ele, né? No sentido de ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada existia antes e nem pode existir depois. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né, nós sabendo logo dessa verdade, nós temos que entender, né, que, vamos lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Cada um possui sua própria personalidade, no sentido de ministério também. Então, é certo eu falar, foi o Espírito Santo que morreu na cruz? Não, porque não foi. Foi Jesus que morreu na cruz. Mas quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo, testificando que ele era Deus. É certo eu falar, né, que Jesus, no dia do arrebatamento, ele vai ser o selo da redenção? Não. A parte de Jesus foi verter o seu sangue. O selo da redenção é o seu espírito. Então, quem vai levar a igreja, irmãos, até o encontro de Jesus, né, serão os anjos. Mas eles só vão levar aqueles que estiverem selados com o Espírito Santo. Então, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não sobe no arrebatamento. Então, uma coisa você vê que está ligada à outra. Para você ter o selo do Espírito Santo, você tem que ter reconhecido Jesus como seu Salvador. Para que você tenha reconhecido Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus ele teve que te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então você passou a crer em Jesus. Aí você recebe ele, você é purificado pelo sangue dele, e o Espírito Santo de Deus que te convenceu, agora te ajuda a obedecer, porque enquanto você estiver servindo a Deus, é ele que vai te santificar. Todos os dias. Nós passamos um processo de santificação que é feita pela pessoa bendita do Espírito Santo. E o Pai, aonde que entra na salvação? A Bíblia vai dizer que Jesus falando disse: Pai, todos aqueles que o Senhor me enviou, nenhum eu perdi. Então todos aqueles que o Pai deu nas mãos do Senhor Jesus, nenhum perdeu. Então o Pai, ele está entrando como grande arquiteto. O Filho, né, entrou como o grande Redentor, e o Espírito Santo como aquele que preserva, que guarda, que santifica, né? Ele não somente convence o homem do pecado, ele também esclarece as Escrituras, ele também santifica o homem através da obediência à sua palavra.
Então ele vai preservando a igreja na terra até o grande dia do arrebatamento. Tudo que se fala a respeito de salvação está ligado ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como, né, você ser salvo se você excluir algum deles. E o diabo, normalmente, nas falsas religiões, nas seitas, nas heresias, sempre exclui o Filho, normalmente. Mas quando ele quer enganar de outras formas, também exclui o Espírito. Então você tem aí hoje, né, o Voz da Mentira lá, para quem escutava, eles não acreditam no Espírito Santo, né? Os testemunhos de Jeová também só acredita no Pai, não acredita no Filho, né, como Deus, e também não acredita na existência do Espírito. Na verdade, se eu não estiver enganado, eles até acreditam que Jesus é o anjo Miguel. Então eles rebaixam Cristo como uma criatura. Você está entendendo o tamanho da sagacidade do inimigo? Porque quando Cristo vira uma criatura, então a obra de salvação ela para, não tem como acontecer, porque só um Deus verdadeiro é que pode salvar. Tanto é verdade que quando um homem desceu acamado diante de Jesus, se eu não estiver enganado, Jesus diz: olha, os seus pecados estão perdoados. E aí, irmãos, os fariseus atiçaram, né? Os demônios atiçou com as setas inflamadas os fariseus, e eles pensam: quem é você para perdoar pecado? Quer dizer, eles estavam dizendo, só Deus é que pode perdoar pecado. Então, se Jesus não é Deus, logo o sacrifício dele foi vão. Como é que ele pode nos salvar, se ele não é Deus? Então, toda religião que não recebe o Filho como verdadeiro Deus está fechando as portas de salvação, né, para si mesmo, né, para a sua própria vida. Então, Jesus ainda, com toda a autoridade que o Espírito Santo lhe concedeu, disse, né, para sabeis que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. E aí o homem levantou e andou na frente de todo mundo. Aí você pensa, né, nossa, agora é o momento de enfiar a cara no pó, agora é o momento de se humilhar. Aí sabe o que eles fizeram? Ficaram com mais raiva do Senhor Jesus. Por quê? Porque não queriam reconhecer ele como o Filho unigênito do Pai. Então toda religião, guarda isso, irmãos, toda religião que não compara o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus, né, nessa unicidade, quer dizer, no sentido de onipotência, onisciência, onipresença, porque só um Deus verdadeiro é que pode ter esses atributos. Então essa religião é uma falsa religião. Falsa religião, porque a verdadeira que nós cremos, que está aqui no nosso regulamento interno, nossa regra de fé, você pode abrir aí na página 4, está dizendo claramente que nós cremos em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Então nós cremos logo na Trindade. Quando falamos essa palavra Trindade, estamos falando que existe um só Deus, mas manifesto em 3 pessoas distintas. Então nós vemos a obra de cada uma dessas pessoas do Antigo ao Novo Testamento. E nós devemos aceitar somente este evangelho. Qualquer outro que passar disso, que excluir o Espírito Santo, rebaixar o Filho, né, ou dar somente a glória ao Pai, então essa religião é uma religião falsa. Uma religião falsa. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Pai exaltou Jesus sobremodo, né, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, não é porque o Pai tem mais poder que o Filho, mas é porque é um ministério que se manifestou no Pai. Então, cada um deles tem o seu ministério. O Filho foi o grande Redentor, e o Espírito Santo, o grande Consolador que está conosco. Então, vocês têm que entender. Mas quando alguém lê esse versículo isolado, pensa que o Pai tem mais poder, por isso que ele fez dessa maneira, mas não é verdade. Isso está falando, né, da sua própria personalidade, do seu poder, né, do seu ministério. Então, um só Deus manifesto em 3 pessoas
Glória a Deus. Sempre falar da Trindade, irmãos, é um assunto difícil, viu? Porque se entender errado também vira uma patota. Depois é um tal de diz que não disse, que falou assim e saiu assado. Você fala misericórdia. Então tem que prestar bastante atenção, porque é um dos grandes mistérios da fé, irmão. Como é que pode existir três pessoas sendo um único Deus, né? Não três deuses, são três, mas não são três deuses, são três pessoas, mas um só Deus. Ah, irmão, isso aí dá um nó na mente da gente, né? Nossa mente é limitada, irmãos. Nós somos homens, né? Mas a nossa fé recebe essa verdade e diz: eu creio, porque é pela fé. É pela fé que nós cremos. Porque se não fosse assim, como nós, né, irmãos, poderíamos ser libertos do poderio do pecado, porque todos nós estávamos debaixo da maldição, do pecado e da morte. Agora, nós não estamos ainda nesse corpo mortal. Ainda esse corpo mortal, segundo a palavra de Deus, ele não se inclina para o mal. Então, como pode nós não fazermos mais as antigas práticas? Porque nós cremos pela fé na liberdade com que Cristo nos libertou. E agora, tomando esse poder pela fé, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa força para permanecermos de pé, para não voltarmos para a bebida, para as drogas, para a televisão, para a prostituição, para tantas coisas, porque nós tomamos pela fé a nossa vitória. Nossa vitória é pela fé, irmãos, tem que crer. Agora, é fácil explicar, irmãos, como é que o Mar Vermelho, Deus mandou um vento que abriu o Mar Vermelho, mas que tamanho de poder de vento é esse que rasgou o mar no meio e não saiu levantando as pessoas, não saiu jogando ovelha e boi para um lado, os carros, né? As crianças? Como é que o povo ficou intacto no meio desse vendaval tremendo e só o mar foi afetado? Então é pela fé, irmãos. São os milagres, os mistérios de Deus, e nós só acessamos eles pela fé. Segundo a medicina, falando a respeito da fé, já conto um testemunho, que uma vez uma pessoa da minha família, né, quando ficou sabendo que eu era um usuário de droga, foi perguntar ao médico o que a medicina diz, né? Qual é o tratamento que o meu irmão pode fazer para que ele não use mais nenhum tipo de entorpecente. E o médico disse: olha, segundo a medicina, é impossível que ele largue as drogas, porque a droga ela causa um efeito no cérebro, e o cérebro ele não se regenera, ele é um órgão que não se regenera, então ele vai usar o resto da vida. E aí o médico ainda falou assim, que não falte dinheiro para ele, porque eles normalmente ficam violentos, né? Às vezes agridem pai e mãe, roubam pessoas nas ruas. Tudo que a medicina vai te falar é que não falte dinheiro. E ela chorou, né? Chorou pensando que não havia esperança. Mas quando, irmãos, eu recebi o chamado de Deus ainda lá em Americana, interior de São Paulo, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei: Senhor, se esse ministério, né, que era a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, se esse ministério, ele é de Deus, eu não dou conta de largar a droga, eu não dou conta, eu vou morrer desse jeito. Mas se esse ministério é de Deus, eu quero fazer uma prova de fé, que o Senhor me liberte. E aí no primeiro culto, ainda lá em Espera Feliz, né, eu recebi uma oração do pastor da época, né, que estava lá na frente do trabalho. E quando ele orava por mim, ele foi tomado, né, em profecia. E o Senhor Jesus ali falava, né, ele falava para mim: olha, eu sou misericórdia, e eu faço misericórdia por ti, meu servo, e purifico os seus ossos. Aí eu recebi aquela palavra, irmãos, e antes eu fiquei me lembrando, né? Quando eu vim para cá, eu falei assim: olha, eu tenho 5 meses de salário para receber do governo, e se as coisas aqui não der certo, eu volto para a vida que eu tinha mesmo, e vou cair no pecadão de novo, e vou até a morte, né? Porque eu não vou sair disso. Mas quando o Senhor Jesus teve esse encontro comigo, eu fiz essa prova de fé sobre a doutrina, né?
e sobre o ministério da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, Deus me libertou. E de lá para cá já foram 4 anos que eu nunca mais toquei nenhum entorpecente, nenhuma bebida alcoólica, uma vida que já fazia 8 anos, irmãos, que estava sendo gasto na bebida e na droga, numa única manifestação de Deus, que ele diz: eu sou misericórdia, faço misericórdia, eu fui liberto. Agora me explica, como é que você vai explicar isso? Como é que você chega no médico, vai dar um nó na mente do médico, ele vai falar: isso é um milagre, porque não existe explicação, é somente pela fé. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha, no Antigo Testamento temos muitas manifestações da Trindade, mostrando, né, as três, a conversa, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai falar que Deus usa a expressão, né, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, irmão, está no plural. Se existisse só o Pai, se existisse só o Pai, como algumas religiões pregam, não existisse o Filho e o Espírito Santo, ele ia fazer, ele não ia falar façamos, ele ia falar farei. Farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança, porque só existe eu aqui mesmo. Mas como é que pode, se ele está falando façamos? Então é como, né, se esse único Deus que nós cremos manifesta em 3 pessoas distintas, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, estivessem uma diante da outra, né, e conversando entre si e dizendo: olha, façamos o homem à nossa imagem. Eram os 3 dizendo isso, porque os 3 estão em comum acordo. Toda palavra que o Pai fala, o Filho fala, o Espírito fala, sempre em comum acordo, porque é um único Deus, né? Outra palavra de Gênesis, no capítulo 11, versículo 7, que foi no caso da Torre de Babel, o Senhor também faleia: desçamos e confundamos ali a sua língua. Então, novamente, aparece a palavra no plural, desçamos, né? Então, ele está falando com alguém. Se ele tivesse sozinho, né, como pregam alguns aí, né, a existência somente do Pai, ele ia escrever: descerei, descerei, confundirei, porque está no singular. Mas ele falou no plural: desçamos e confundamos. Então ele está falando com alguém. Será que é com os anjos? Mas como é que pode ser com os anjos, né, se ele está usando, né, façamos o homem à nossa imagem? O anjo não é a imagem de Deus. Os anjos têm imagens diferentes. A Bíblia, quando vai mencionar no livro de Ezequiel como é um serafim, um querubim, você vê que eles não são parecidos conosco. Uns têm asas, têm olhos nas asas. Um tem 2 pernas direitas. Você já viu um ser humano com 2 pernas direitas? Eu nunca vi. Eu nunca vi um ser humano de asa. Eu nunca vi um ser humano que tem vários olhos, mais de 2, né? Então ele não pode estar falando com os anjos, porque ele está falando que vai fazer o homem à sua imagem. Olha que mistério de Deus, né? Outra feita, quando ele vai falar com o profeta Isaías, né? Isaías está ouvindo, né? Isaías capítulo 6, versículo 8, o Senhor fala, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por nós quem? Pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Se só existisse o Pai, ele ia falar: ué, quem enviarei? Quem há de ir por mim? No singular, mas ele não falou assim, ele falou por nós, porque ali estava manifesto já desde a eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, né, no Novo Testamento nós temos muitas referências a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós mencionamos no batismo de Jesus, onde o Senhor Jesus, quando sai das águas, né, João imergiu ele completamente. Quando ele saiu das águas, a Bíblia vai dizer que viram o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba.
e ao mesmo tempo que esse evento, eles estavam ali impactados com aquela visão, uma voz bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, você já pensou receber uma palavra dessa do teu Senhor? Imagina o Senhor Jesus olhar para você que está aí passando as suas pelejas, suas lutas, mas não desiste do ensinamento, né, da verdadeira doutrina de Cristo. E Jesus olhar para você e falar: minha alma se comprasse em você, na sua obediência, eu tenho prazer. Rapaz, irmão, que honra, que glória. Chega e causa até uma comoção, né, no nosso espírito, desejando por esse dia, irmãos, desejando por ouvir, né, benditos de meu Pai, né, bem-aventurados, tome por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, irmãos, essa palavra vai deixar tudo para trás, irmão, toda a dor, todo o cansaço, todo o trauma, né, tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, as perseguições, as calúnias, as difamações, a falta do dinheiro, a falta da saúde, a falta muitas vezes da família na presença de Deus. Irmãos, essas palavras vão derrubar por terra tudo aquilo que a gente passou aqui, de uma certa forma, em sofrimento, né, em angústia. Ali vai acabar. Aquela palavra ali, irmãos, é Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Imagina nesse momento você está aí, né, talvez até pensando em parar. Agora pense nas coisas do alto. Pense, se você parar, irmão, naquele grande dia Deus vai falar para você: aparta-te de mim, maldito, covarde, medroso, para o fogo eterno. Mas se você continuar, irmãos, mesmo na pouca força, Deus vai te ver bem-aventurado, soldado valente, corajoso, vitorioso em Cristo Jesus. Vem para cá, vem fazer parte do meu reino, vem desfrutar, né, da minha presença por toda a eternidade. Nossa, irmãos de Deus, se a gente quiser mais do que isso, que jeito. Glória a Deus por isso, né? Que aquilo que está preparado para a igreja do Senhor, nenhum olho viu, nem subiu jamais ao coração do homem, porque é muito glorioso, é muito grande, e vai fazer com que as lutas que a gente passou aqui, irmãos, pareça uma lutinha, uma coisinha pequenininha, miudinha, que hoje parece que vai matar a nossa fé, mas naquele grande dia você vai falar: valeu a pena eu ter sido fiel no pouco, porque agora sobre o muito Deus me colocou. Glória a Deus. Outra que nós mencionamos no Novo Testamento, né, também foi o próprio Jesus falando, né, que ele rogaria, quer dizer, ele oraria ao Pai, e o Pai nos enviaria o Espírito Santo Consolador. Também, né, o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer que três testificam no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E estes três são um, porque como Deus, só existe um Deus, mas aqui nós entendemos três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas apenas uma deidade, apenas um Deus. Louvado seja Deus por esse mistério. No Apocalipse também há muitas referências, né? Aqui, se você já acessou aí a nossa revista, você vai ver que eu deixei muitas referências bíblicas. É que o tempo é muito curto, né, irmão? A gente vai falando e quando a gente bate o olho no relógio, ele já foi embora. Mas você pode depois meditar em cada um dos textos bíblicos para você ter mais base, fundamento. Todas as nossas revistas da Escola Bíblica Dominical vêm com muitas referências bíblicas e até te ajuda, irmãos, em pregações. Se você pegar lá o estudo de batismo, você vai ter pelo menos umas 10 referências bíblicas a respeito do batismo. Então, quando você for fazer um estudo, quando você for defender
né, o verdadeiro batismo, daquele batismo falso que estão anunciando por aí, você pode ir lá no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e você vai ter uma boa base. Então, aqui a gente já falou de muitos assuntos, falamos a respeito de algumas parábolas de Jesus, então você vai ter lá diversas referências do que a palavra, do que aquela parábola significa, do que Jesus estava falando, referências, né, através da escritura que vão testificar aquilo. Então, aqui a gente faz um resumão, porque é 1 hora só que nós temos para meditar na palavra do Senhor. Mas pós-escola bíblica dominical, durante aí o domingo ou durante a sua semana, dá uma olhadinha lá, dá uma revisada no material, você vai ficar surpreso com a quantidade de versículos bíblicos que nós temos colocado na revista. Não é pouca coisa não, é porque às vezes a gente pensa, né, que 1 horinha aqui já está bom o suficiente, mas você que tem fome e sede da palavra de Deus, vai meditar lá, pega um estudo, vai ser bênção para a sua vida, vai te ajudar aí. Às vezes alguém te confronta na rua, irmão, me explica aí a regra de fé aí, como que funciona aí a trindade? Opa, espera aí que eu tenho aqui uns 10 versículos bíblicos aqui para mostrar para você a existência da trindade, né? Quando alguém fala, esse negócio aí não existe, fala, opa, espera aí, vem cá, vamos ler um por um aqui para a gente entender. Então você vai ter aí uma base para combater as falsas religiões e as falsas doutrinas. Então a importância, né, irmãos, de nós estudarmos um pouco a respeito de Deus, mesmo que nós temos mencionado a dificuldade por causa da nossa limitação, mas é conhecer a Deus, né? É pedir para que Deus se revele para nós através da sua palavra, para que a nossa vida esteja mais firmado na rocha. Porque se você não conhecer verdadeiramente a Deus, irmãos, em alguma luta que sobrevier sobre você, você vai pular fora do barco, você vai desanimar. Mas quanto mais você conhece a Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, você vai aprendendo até a lutar, né, diante das dificuldades. Pode analisar a sua vida. Quando no princípio da fé te faltava dinheiro, às vezes você murmurava, reclamava, achava ruim com Deus. Aí depois, irmão, você vai ler na Bíblia, você vai ouvir nas pregações, você vai fazendo suas campanhas de oração, de jejum. Aí você para de murmurar, você começa a aceitar, né, a falta de dinheiro, não como uma coisa ruim, mas você começa a entender que talvez Deus permitiu aquilo porque Ele queria que você dependesse mais dEle, que você buscasse mais a Ele. Você estava muito longe e Deus permitiu uma aprovação para você ficar um pouquinho mais perto. Muitas vezes, irmãos, Deus permite uma aprovação na nossa vida para que Ele manifeste a sua glória. Depois que nós passamos uma dificuldade financeira, que Deus vem ao nosso socorro, nós começamos, às vezes na oração, a falar assim, ô Deus, Deus da provisão, provedor da vida, provedor do alimento. Mas você não falava essas palavras, mas depois que você experimentou, né, depois que você foi colocado como ouro no fogo, você conheceu esse Deus provedor. Quando você estava enfermo, às vezes nas suas orações, você não mencionava os enfermos, mas depois que você passou a situação, Deus abriu o seu entendimento espiritual e você começou a orar pelos aqueles que estão em enfermidade. Então é o Deus curador, é o médico dos médicos, é o arquiteto do corpo humano, é a minha saúde, a minha força. Aí você se lembrou também de orar por aqueles que padecem de enfermidade. Você está entendendo, irmãos? A psicologia maravilhosa de Deus, a pedagogia, melhor dizendo, de Deus. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Ele quer se manifestar aos homens. Então, tudo aquilo que nós passamos e vencemos pela fé, Deus vai abrindo, né? Como a gente leu lá no início, vai alargando o nosso entendimento espiritual. Nós vamos ganhando bagagem na oração. Nós vamos ganhando bagagem de testemunho. Nós vamos ganhando bagagem na palavra. E tudo aquilo vai te fortalecendo e te edificando para que você não caia. Olha que bênção. Então o apóstolo Paulo diz, me gloriarei, né?
nas provações, nas perseguições, me gloriarei. Ô apóstolo Paulo, você ficou doido? Como é que você vai celebrar, né, uma perseguição, uma calúnia, uma difamação? Como é que você vai celebrar, apóstolo Paulo? A falta de dinheiro, a falta da saúde, muitas vezes, né, isso gera dúvida até no meio dos crentes, quando tais coisas nos acontecem. O apóstolo Paulo, eu vou celebrar. Por que, apóstolo Paulo? Ele diz, porque o poder de Deus se manifesta, é na minha fraqueza. Oh, glória a Deus, é na minha fraqueza, porque aí eu paro de depender de mim, começo a depender só de Deus. Aí eu me humilho, aí eu busco, aí eu volto, né, às origens do primeiro amor. Às vezes o crente, irmãos, vai passando o tempo, ele vai se esquecendo, né, do primeiro amor, ele vai deixando Jesus de lado, vai deixando a oração de lado, vai deixando o jejum de lado, vai trocando o culto por cansaço de trabalho, vai trocando o culto por festa de aniversário, vai trocando o culto por qualquer coisa. Aí Jesus fala, eu preciso recuperar o primeiro amor do meu servo, da minha serva. Aí ele permite uma aprovação ali. Aí, irmão, você vem correndo para o braço do pai. Eu reparei isso na minha filha. Eu estava falando para a Rebeca, vem cá, Rebeca, não sei que tem nada. E aí vai bagunça para cá e bagunça para lá. Nós estamos na fase dos 2 anos, irmão. Tudo para ela é uma aventura. Tem uma energia que não acaba, não tem fim. A energia do pai já acabou meio-dia e a menina vai até meia-noite. Ou saúde, que é a fase dos 2 anos, e tá lá, e vem para cá, e vai para, não quer saber do pai, vem para cá, menina, quieta, e quer brincar, e quer correr. Aí de repente uma barata, irmãos, entrou no caminho da Rebeca. Nossa, que desespero. É o bicho, e vem a Rebeca correndo e grudou no pai dela. Aí eu falei, agora você veio? Na hora que você ficou numa situação que você não conseguia resolver, aí tu veio procurar o pai. Rapaz, é como Deus tivesse falado comigo, tá vendo aí? Vocês fazem do mesmo jeito. Então às vezes Deus põe a baratinha lá na sua frente para você correr para o braço do teu pai, correr para ele e falar, ô Jesus, eu estou aqui, estou arrependido, me ajuda, Senhor, me fortalece. Amém? Glória a Deus. Então tá aí nosso estudo a respeito da Trindade. Nós vamos então falar aí as regras da fé, né? Algumas, né? Não todas. Mas se você for lá no regulamento interno, página 4 e 5, também páginas 6 e 7, está lá algumas regras da fé do nosso ministério. A gente vai tentar falar algumas junto do nosso estudo que nós denominamos doutrinas bíblicas. Glória a Deus. Gostaram da escola bíblica dominical? Espero que tenham gostado. Espero que tenham ficado claro o nosso estudo, que Deus, na sua misericórdia, possa falar a cada um dos meus irmãos aquilo que eu não pude falar na minha fraca pessoa. Vamos orar a Deus por mais essa oportunidade. Hoje, um pouco diferente, como alguns irmãos iam ajudar a evangelizar lá em Goiânia, então decidimos não fazer a escola bíblica dominical na sede mundial. Então, estou fazendo aqui de casa. Já fica mais um testemunho, né? Contei na sede, Deus abençoou a minha família e nos concedeu uma casa, né? Um apartamento. Então, é a primeira escola bíblica que nós estamos mencionando aqui nesse novo lar, né? Vamos dizer assim, nessa nova casa. Então, muito grato a Deus por essa bênção, grato a Deus por cada um dos irmãos que tem participado, irmãos. Muitas vezes eu já pensei em desistir, muitas lutas sobrevieram, mas quando você aparece aí para me dar a paz do Senhor, quando você escreve um glória a Deus, muitas vezes eu choro. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque vocês são o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Esse trabalho, ele só existe porque tem, né, os meus irmãos, as minhas irmãs que participam e nos dá ânimo de falar, não, o irmão está lá, o irmão vai aparecer, a irmã vai dar o like lá, vai comentar. Irmãos, isso alegra tanto a nossa alma. Vocês não têm noção do quanto somos gratos a Deus
pela vida de cada um dos meus irmãos. Então vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos ser gratos a Ti por mais um dia de vida, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical. Também, Senhor, nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos tem ajudado em todo esse caminho. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos de pé, Senhor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que são desde a eternidade. Queremos pedir, Senhor, em especial uma bênção para todos os pais. Hoje celebramos o Dia dos Pais aqui e nós sabemos que muitos pais aí estão levando a sua família para a igreja e muitos têm chorado, Senhor, porque muitos das suas famílias não se converteram. Que o Senhor venha visitar a cada pai, venha consolar seu coração. Muitas vezes nessa posição, Senhor, não podemos nem demonstrar as nossas emoções, mas não significa que não dói, que não estamos sobrecarregados, que não precisamos da ajuda. Nós estamos vivendo um tempo, Jesus, em que a quantidade de homens que estão se suicidando é muito grande. Por isso eu peço encarecidamente que o Senhor, nessa humilde oração, visite cada coração do papai aí que está nos ouvindo e alivie esse peso, essa carga, Senhor, que é tão grande que temos que encarar todos os dias na nossa vida, no nosso trabalho, cansativo, Senhor, pressão de todos os lados, mas que o Senhor venha com o doce e poderoso Espírito Santo consolar cada coração no nome de Jesus. Também quero pedir a bênção para todos os meus irmãos, as minhas irmãs que estão acompanhando, Senhor, as nossas transmissões. Que Deus em Cristo abençoe a cada um com graça, com entendimento, com um coração sábio na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, desde agora e para sempre, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Muito obrigado a todos os irmãos mais uma vez. Quem puder, deixa aí seu like, seu comentário, verifica sua inscrição nesse pequeno canal. Você colocou lá o sininho, todo domingo 9 horas da manhã, vai despertar lá. Opa, tem EBD. Você já corre para o YouTube para participar conosco das nossas escolas bíblicas dominical. Acredito que os trabalhos seguem normalmente, 9h30 da manhã agora, lá no canal da nossa irmã Miriam, junto com o pastor Carlos Júnior. Também meio-dia, oração em favor da família, canal oficial da sede. Por volta da 1h, se eu não estiver enganado, 1h30, tem um trabalho do nosso pastor Roberto Medrade, falando a palavra de Deus. 3h da tarde, live de louvores com o diácono Evandro Antônio Quirino, e às 7h da noite, culto de Santa Ceia no canal da sede oficial IPFD Sede. Participe com a pregação do nosso pastor Eduardo Santos. A irmã Miriam está deixando um recado aí. Então, parece que não vai ter a programação, vai ter batismo lá. Glória a Deus. Batiza mesmo, Jesus. Batiza na água, batiza no fogo. Então os recados estão dados. Muito obrigado, irmãos. Mais uma vez, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. E todos bem alegres vamos dizer a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Parabéns aos pais. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, irmão Adriel Andreassa. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.